Fala pessoal, sou eu, Pastor Isaías aqui. Estamos iniciando mais uma aula do curso Impérios Bíblicos e o império que nós vamos estudar hoje é o último, o derradeiro império, o Império Romano. E assim eu vou me despedindo com vocês. Espero que você tenha gostado desse curso, espero que de alguma forma tenha te edificado, tenha te ajudado, auxiliado aí a entender um pouco a história bíblica fora da Bíblia, né? Porque a gente tem o costume sempre de ver a história bíblica de dentro do próprio texto, e aqui a gente estudou um pouquinho desses povos fora do que a Bíblia já nos fala, né? A gente estudou com base na história mesmo, na história antiga, no que os historiadores falam, lógico, corroborando com o texto bíblico. E hoje, para despedir aqui de vocês, eu tenho duas figuras. Eu tenho a figura aqui representando os imperadores Augustus, Imperator aqui. Oi, eu represento os imperadores romanos. E aqui eu tenho o leãozinho, que ele simboliza a perseguição aos cristãos. Os cristãos eram lançados na arena para serem devorados por esses leões, esse leãozinho aqui. Ele tá meio esquisito, esse leão é meio macaco, ele tem um braço meio grande aqui, mas é o leão que a gente tinha, tá? Espero que você goste aqui do nosso leãozinho. E é para despedir, a gente tem que despedir em chave de ouro com uma história bem legal. E aí vamos lá então, gente, vamos falar aqui do Império Romano, sem maiores delongas. E aí para falar do Império Romano a gente precisa ir lá para a Itália. A Itália, como você já conhece, é o país da pequena bota, né? Ali no continente da Europa, você tem saindo uma península itálica, uma bota, uma região terrestre ali com um formato de bota. E aí nós temos ali mais acima no norte, você vai ter uma porção de cadeias de montanhas, tá? E essa porção de cadeia de montanhas, elas fazem a divisa natural entre a Itália e o continente europeu. E é uma região muito fria, é uma região onde o inverno é extremamente rigoroso, justamente por esses Alpes, né? E é onde também no verão, o verão é extremamente quente. E aí partindo, você tem o centro ali da região da Itália, aonde ficava a cidade de Roma, tá? E eu vou explicar um pouquinho mais à frente como que a cidade de Roma foi fundada. E aí você tem o caminho para o sul. E aí no sul, você já vai ter uma temperatura um pouco mais amena, com áreas de planícies maior, justamente porque vai caminhando ali para o Mediterrâneo. Tá bom? E aí você precisa ter em mente essa geografia para a gente entender um pouquinho da história de Roma. E aí eu quero falar para vocês dessa história aqui. Roma ela foi basicamente formada por 3 povos. Logicamente você vai ter mais povos, mas eu quero me ater a 3 que foram os principais, o que estruturou ali a Península Itálica, né? A gente vai ter os latinos, que são povos, e todos esses povos, gente, sem exceção, já falando na introdução, eles são indo-europeus. Eles vieram ali da região da Ásia e da Europa e povoavam ali essa região. Então a gente vai ter os povos latinos que deram origem ao idioma, como a gente conhece hoje, o português, por exemplo, o espanhol, o italiano, o próprio latim, tudo variou desses povos aqui, essas tribos latinas que se organizaram ali na região da Itália, mais para o centro da Itália. Você vai ter ali os estúcros, eles ficavam ali mais para o norte, entre a divisão da Itália com o continente europeu. E aí você vai ter também os gregos, ou mesmo os, deixa eu achar isso aqui que eu pedi no Terros, ou os sabinos, né? Eram tribos que se organizavam ali mais no ponto onde a Itália desaguava no Mediterrâneo, no finalzinho da bota, quando você tem o salto e o bico da bota, para você que já viu o mapa da Itália. É bem interessante. E aí você tinha uma divisão bem ali no meio da Itália, onde ela era dividida ali com vários povos, então você tinha uma miscigenação popular ali. Você tinha mais ao norte os povos eustúcros, ao centro você tinha os latinos que se misturavam um pouco com os eustúcros, e você tinha ali mais para o sul os gregos e os sabinos. E aí, Roma, aqui lógico que quando eu estou falando aqui não tem Roma ainda, tá? Mas essa região onde surgiria Roma era uma região de muito comércio, era uma região onde o comércio era extremamente servia como trânsito para o comércio entre um clã familiar e outro clã familiar. Então ali no meio ficou meio que uma mistura, tá? E aí a gente tem o início
da história de Roma, que começou em 753 e vai até em 509, é o que nós chamamos do período da monarquia romana. E antes de falar da monarquia romana, eu quero falar do mito de Roma, tá? Isso aqui não tem comprovação histórica, por isso que dizem que é um mito, de Rômulo e Remo. Vai passar aí a imagenzinha para você do famoso mito de Rômulo e Remo, que eles tomaram leite de uma loba, tá? A história aí de Rômulo e Remo é que eles eram filhos de um deus grego, Ares, o deus da guerra, né? Pegando aí, os romanos pegaram emprestados e mudaram o nome, colocaram um nome latinizado, que é Marte. Então Marte era o deus romano que sincretizado com o deus Ares ali dos gregos. E aí, ele era o deus filho, o Rômulo e Remo eram filhos de Marte, né, ou de Ares, depende aí de qual império você vai adotar, se é o Império Romano ou o Império Grego. Eles eram filhos com uma mortal chamada Reia. Então nasceram esses semideuses. Ao nascer esses semideuses, um reino tirano daquela localidade decidiu pegar essas duas crianças e jogar no rio Tigris. Não é rio Tigre. O rio Tigre é lá na Mesopotâmia. Aqui a gente está falando do rio Tibre, B-R-E, Tibre. Então não esqueça, é rio Tibre. Jogou ele no rio Tibre e o rio Tibre, a correnteza levou esses dois ali para onde é a região de Roma e eles se encontraram na margem do rio, aonde uma loba pegou essas duas crianças e amamentou essas duas crianças. Então eles foram criados bem assim, recém-nascidos por essa loba. Até que um pastor, um camponês daquela região pegou essas crianças, cuidou dessas crianças como se filhos fossem. E aí tem um monte de coisa que aconteceu na história, mas que se a gente for contar aqui vai demorar muito. Esses dois jovenzinhos aqui se tornaram adultos, Rômulo e Remo, então decidiram fundar uma cidade. Foi quando Remo ele ficou enciumado com Rômulo e aí teve uma briga onde Rômulo matou o seu irmão Remo, e ao matar o seu irmão ele fundou uma cidade e essa cidade se chamava Roma, a cidade fundada por Rômulo, né? E assim iniciou a cidade. O mito vai dizer que a cidade foi fundada no dia 21 de abril de 753 a.C. Haja história, né? Depois o pessoal fala que é difícil acreditar na Bíblia. Se for para a história é mais difícil acreditar na própria história. Mas é assim que surgiu a cidade de Roma. E a cidade de Roma ela surgiu, ela começou a se organizar e ela desde da sua fundação, quando ela foi habitada por camponeses, ela já era uma cidade extremamente comercial. Era uma cidade onde existiam pessoas de todos os clãs familiares. Várias pessoas encontravam em Roma um grande centro comercial e uma grande oportunidade para começar a vida. E é por isso que se é atrelado à identidade da cidade de Roma uma grande cidade cosmopolita, uma cidade de misturas, uma grande metrópole. Lógico, nessa época a gente não tinha uma grande nação da Itália se estabelecida, mas você tinha cidades-estados. E desde a sua fundação, a cidade de Roma começou a crescer como cidades-estados. E aí é interessante que Roma, ela tinha... o rei da cidade ele tinha um poder absoluto, tá? Isso foi se desenvolvendo aí com o tempo, mas aproximadamente em 575 aí, o rei da cidade ele tinha poder absoluto, mas já existia um conselho de ancião em Roma, e esse conselho dos anciões, ele era formado, eram chamados de senadores. E esses senadores, formados por essa assembleia de anciãos, eram divididos em 30 cúrias. O que eram essas 30 cúrias? Eram agrupadas em 3 tribos familiares, e aí você tinha tanto os patrícios, que eram os mais ricos, aqueles com hegemonia de poder econômico, e quanto com a nobreza romana, aqueles supostos descendentes da família que fundou a cidade, da família de Rômulo. E aí então, esse Senado, ele era formado por isso. E o que o Senado fazia? O Senado, ele fazia o trabalho de auxiliar o rei a tomar as suas decisões. Foi então que em 509, o Senado derrubou o rei
Tarquínio e assumiu o poder da cidade de Roma. E aqui a gente já tem a primeira mudança de cenário. Nós saímos agora da monarquia romana para a República Romana. E esse período é de 509 a.C. até 27 antes de Cristo, tá bom? E aí, com o fim da monarquia romana, assumiu o poder os senadores. E aqui foi um período dúbio. Ao mesmo tempo em que o Senado começou a expandir as conquistas militares de Roma, foi um tempo também de intensa batalha civil dentro da própria cidade. A cidade crescia, expandia o seu domínio, fazendo outras colônias com as cidades circunvizinhas, mas nesse mesmo tempo explodiam revoltas populares e brigas dentro da cidade de Roma. Então os senadores, aos poucos, eles foram tendo que votar e tomar decisões para conseguir acalmar os ânimos dentro da cidade. E aí nós temos uma mudança fundamental aqui. É a mudança, por quê? A República Romana, ela precisou agora, ela se expandiu, ela cresceu, ela dominou basicamente toda a Itália. Então a gente tem um crescimento da cidade de Roma, a República Romana dominando a Itália. E dominando a Itália, ela subiu ali para os Estúcros, dominou ali a região dos montes e desceu também para a região onde estava os próprios gregos, que eram chamados da Grécia Magna, né? Onde estavam os gregos. E ele dominou toda essa região. E ao dominar toda essa região, a própria cidade de Roma e as cidades circunvizinhas começaram a viver momentos de embates cívicos, de grandes embates dentro da própria comunidade romana. E então o que a República Romana precisou fazer? Os senadores convocaram novamente o exército romano para dentro da cidade. E então a cidade ela começou a ser sitiada pelo exército de Roma. E esse movimento de trazer de volta os soldados romanos, esse movimento de colocar dentro da cidade os soldados, o exército de Roma, foi fundamental para a gente ter a transição para o outro período. Nesse momento aqui, um dos principais guerreiros de Roma, um dos homens que comandavam legiões e legiões do exército romano, ele era chamado de Júlio César. Nesse momento aqui, entre 78 a 44 a.C., foi o momento em que os exércitos romanos, o exército romano estava dentro da capital para controlar essas pulsões políticas, esses embates que aconteciam dentro da cidade. E aí, um dos homens muito poderosos, que tinha um poderio militar muito grande, chamado Júlio César, ele venceu um outro general chamado Pompeu, que rebelava e trazia essa guerra. E ao vencer, ele conseguiu um cargo em 44 a.C. de ditador vitalício. No entanto, mesmo ele conseguindo esse cargo de ditador vitalício, ele governava com o apoio do Senado. Foi então quando o seu filho, o filho de Júlio César, o senhor Caio Otávio, recebeu o título após a morte de seu pai. O seu pai foi assassinado. Após a morte do seu pai, o senhor Caio Otávio, um filho adotivo de Júlio César, ele iniciou uma nova fase política. Por que ele iniciou isso? Porque ele assumiu o poder, então agora o poder já não estava mais com o Senado, que era meio que uma democracia velada, algumas pessoas poderiam votar. Não, agora ele deixou e passou a ser o que? Uma dinastia. Porque você tem a morte de alguém e o filho desse alguém assumindo, ou seja, o poder agora está restrito àquela família. E aí nós temos essa primeira dinastia, que é chamada da dinastia Claudiana. E o Senado concedeu a Caio Otávio o poder e o título de Augusto. O que é esse título de Augusto? Augusto quer dizer alguém majestoso, alguém venerável. Então, se você conhece alguém que se chama Augusto, o nome dele vem desse termo latino, aqui foi utilizado em Roma, para colocar majestade, para colocar poderio sobre o imperador que estava surgindo. Ele foi o primeiro a ser chamado de Augusto. Então, por exemplo, Augustus Nicodemos
Nós temos aqui um grande teólogo brasileiro, né? O nome dele é Augustus, quer dizer majestoso, alguém grande. É esse que é o significado. Então, Caio Otávio é o primeiro imperador de Roma. Lógico, Júlio César tem essa divergência se Júlio César é o primeiro ou não, mas Caio Otávio é o que recebeu o título de Augusto do próprio Senado romano. E aqui a gente tem uma mudança de panorama. E a partir de 27 a.C. até 476 a.C., é o período chamado do Império Romano. O maior império que já existiu na face da Terra. E aí vai passar um mapinha para você do tamanho da extensão do Império Romano, que dominava basicamente 3 continentes. Ele pegava a Europa na região do Mediterrâneo, ele pegava a Ásia, que é chamada da região da Ásia Menor, e ele pegava a Ásia Menor e o Oriente Médio, que faz parte do continente asiático também, e ele pegava a África, o que é chamado da África Setentrional, ali a África mais para a região desértica que deságua no Mediterrâneo. Foi o maior império que já existiu na face da Terra e o império que durou o maior tempo possível. E aí, dentro da dinastia claudiana, nós vamos ter os imperadores Otávio, Augusto, Júlio César, Otávio e Augusto, que ele representou isso, e eles foram, após eles vieram Tibério, Calígula, Cláudio e o tão temido Nero. Esse Nero aqui, a gente podia ter um curso só para falar dele, né? Hoje eu não vou falar dele porque a história da perseguição cristã é longa demais. Nós vamos só dar uma breve pincelada a respeito de Nero. Após Nero, em 68 d.C., a gente tem um período anárquico onde não teve um grande imperador, houve uma disputa de poder, e aí surge o general chamado Vespasiano, que inclusive é o nome de uma cidade da região metropolitana aqui de Belo Horizonte, né? E esse general Vespasiano, ele deu início a uma nova dinastia, o que é chamada a dinastia Flaviana. E aí o nosso pastor Flaviano, o nome dele é uma homenagem a essa dinastia, a dinastia Flaviana, para você ver o tanto que a cultura romana influenciou a nossa cultura hoje, né? E aí essa dinastia Flaviana durou até 192 d.C., foi quando teve aí Vespasiano, Tito, Domiciano, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio e Cômodo. Após a morte de Cômodo, ou Cômodos, né, que era o imperador que queria ser gladiador, ele morreu na arena lutando contra um gladiador, então um senador assumiu o governo ali de Roma e aí deu-se início à nova dinastia. Essa história de Cômodos, ela é tratada muito romantizada e com bastante mentira, né, mas ela é tratada muito no filme Gladiador. E aqui queria fazer uma análise, uma simbologia do filme, eu não sei se você lembra, é assim, ó. Você vai lembrar do filme, né? Se você não lembra, assista o filme, pelo amor de Deus. Esse filme é sensacional. O joinha é se o gladiador vive e o joinha para baixo é se o gladiador deve morrer. Assista esse filme, gente, pelo amor de Deus. Você precisa assistir esse filme. Fala um pouquinho da história aqui de Cômodos, o filho de Marco Aurélio, que foi morto em uma arena de gladiadores lutando contra um gladiador, tá bom? E aí agora eu quero falar um pouquinho do imperialismo romano, tá bom? Deixa eu fazer uma breve introdução para vocês. Gente, a palavra imperium, com U e M no final, ela está atrelada a uma sabedoria dada pela divindade que era detentora desse poder. Era atrelado a Marte, né? Ou a Ares, que era o deus da guerra. Então, quando o imperador ele se denominava imperador, ele falava, eu tenho o Império Romano sobre o meu domínio. Ele estava dizendo que ele tinha sabedoria divina, o império. E aí é por isso que o imperador facilmente poderia se declarar Deus,
Porque não sei se você lembra, uma influência da cultura grega. A cultura grega, ela tratava os deuses, o panteão grego, não como seres maiores do que os homens, não. Eles tratavam os deuses como seres meramente imortais, que não poderiam ser mortos pelos homens, mas que eles poderiam, por exemplo, ser mortos por outros deuses. E eles não tinham nenhum tipo de moralidade, eles não tinham nenhum tipo de bondade absoluta, de eternidade absoluta, não era totalmente relativizado, assim como o ser humano. Então, os imperadores, eles tinham esse império, esse poder, essa vontade dos deuses, né? E aí você tem também Júpiter, ele também era um detentor desse império que atribuía aí também aos deuses. E aí, qual foi o ponto principal do Império Romano que eu quero falar para vocês aqui? O ponto principal é o exército romano. Então, gente, vamos lá. O que é o exército romano? O exército romano, nós precisamos ter em mente que ele foi a principal revolução do Império Romano frente aos outros impérios. Por exemplo, o Império Persa. O Império Persa era um ajuntamento de soldados de povos dominados. O Império Grego era basicamente composto pela inteligência, mas que não tinha um poderio militar muito forte, a não ser pelos espartanos. O Império Egípcio, que nem se caracterizava muitas vezes pela força, mas às vezes também pela inteligência. Mas o Império Romano, o que era a diferença do Império Romano? Por que nós podemos classificar o Império Romano que ter grande força com os seus soldados? A primeira mudança surge com a República. Por quê? Com a República Romana, o soldado romano ele deixou de ser um cidadão romano que defendia esporadicamente a sua cidade, porque era assim que a República Romana fazia. Para as conquistas militares, qualquer pessoa era convocado para a batalha, como é feito no Brasil hoje, por exemplo. Eu sou alguém que fui dispensado do serviço militar, mas se houver uma guerra, eu vou ser convocado de novo e vou lutar pelo meu país. Era assim que acontecia em Roma. Diferente disso, quando o Senado está acabando, o poder da República está acabando e passando para o imperialismo, o soldado romano ele deixou de ser um cidadão romano e ele passou a ser um profissional de guerra. Agora, ele era um empregado do Estado, com direito e deveres. E ele era treinado desde a sua empregabilidade, ele era treinado, assalariado, com direito à aposentadoria. Ele era um funcionário público e aqui a gente tem a maior diferença dos outros impérios. Por quê? O soldado romano ele era remunerado pelo tempo de serviço, ele era condecorado pelas vitórias em batalha. Além de ser condecorado, ele era visto como uma grande personalidade ali daquele recinto e além dessa grande personalidade, ele também ganhava prêmios como terras, como riquezas, ele era muito bem pago e muito bem treinado para isso. Inclusive, as infantarias romanas que falhavam em batalha, que não conseguiam ganhar as suas batalhas, eles ganhavam nomes próprios, né? Então você tem a infantaria com determinado nome, e essa infantaria era ridicularizada dentro da cidade de Roma. Tamanho desprezo era tido por esses que foram derrotados. Então o soldado romano ele tinha aquilo incrustado no seu coração. Ele era um profissional, ele era treinado para ser soldado. E aí dentro do soldado romano, dentro do exército romano, existiam duas divisões básicas. A primeira divisão é a divisão da legião. E aí tem um texto bíblico, não é verdade, que é citado a respeito disso. O que é essa legião? A legião é um conglomerado de soldados que aí você tem várias frentes de batalha, e essa legião é uma reunião de entre 5.000 e 5.500 homens altamente treinados para a batalha. E a legião, ela era enviada geralmente para dar fins a conflitos com rebeldes. Então, cada povo dominado, ele tinha uma legião de soldados romanos para acabar com o conflito. É por isso que quando Jesus ele vai expulsar os demônios que estavam no Gadareno, eles perguntam se podiam ir para a legião de porcos que estavam ali naquele local. Por quê? A região de Gadara era uma região de grandes rebeliões.
E esses conflitos de independência da região de Gadara, eles eram sufocados por uma legião romana. Estima-se que na região ali da Judéia, Samaria e a região ali da Galileia, existiam cerca de 28 legiões romanas para sufocar os conflitos de rebeldia que aconteceu naquele lugar. E um outro ponto que a gente tem dentro da divisão do exército é a guarda pretoriana. E essa guarda pretoriana era a guarda real, era a guarda que protegia o imperador. E ela era mais treinada ainda do que a legião. Porque a guarda pretoriana não somente protegia o imperador, mas como também traçava estratégias militares para a utilização do exército romano. Ela tinha basicamente 500 homens e ela protegia tanto o imperador quanto os principais generais do exército romano. E além disso, uma das principais diferenças do exército romano frente aos outros exércitos dos outros impérios era que os soldados romanos eram assalariados, eles recebiam por aquilo, pelo tempo de serviço, eles tinham uma disciplina, eles eram treinados, eles eram disciplinados e eles tinham uma armadura revolucionária. Era uma armadura com resistência a determinados tipos de metais, como o cobre, por exemplo, a flechas. Eles tinham um escudo maior que tampava o corpo, eles tinham lança-espadas e facas, eles tinham um capacete e eles tinham uma sandália altamente flexível. Inclusive vai passar uma imagem para vocês aí de um soldado romano. E isso, para a época, trazia uma mobilidade de batalha muito grande. E o exército romano conseguia se locomover, conseguia guerrear e conseguia enfrentar os seus inimigos com uma capacidade do confronto individual e do confronto coletivo superior aos outros exércitos. É por isso que eles se destacavam e passavam como um furacão aqueles que se opunham a eles. E aí a gente tem uma outra diferença também aqui, de um legado muito bom, só para a gente entender os romanos, era a sociedade romana. A gente, quando tende a pensar em Roma, a gente pensa numa cidade completamente devassa, em uma cultura completamente promíscua. Mas, na verdade, isso é um pouco diferente. A família romana ela era um pouco conservadora. E, por ser conservadora, ela atrelava alguns princípios fundamentais ali da base romana. Por exemplo, a tradição romana para a família era uma tradição de casamento. E o casamento ele não estava muito atrelado ao amor. Isso é uma visão um pouco romântica que surgiu na Grécia. O tradicionalismo familiar de Roma, ele está atrelado totalmente à partilha e interesse em compartilhamento de bens. Então, o casamento romano era mais um acordo entre a junção de famílias para que essas famílias ganhassem maior poderio dentro da sociedade romana do que necessariamente a união entre dois entes que se amavam. Então, Roma viu o casamento como uma estrutura de construção familiar e aquisição de riqueza, e não como uma união amorosa. Um outro ponto é que o padrão romano de união, diferente dos outros povos, era um padrão monogâmico. Era permitido em Roma se casar somente uma vez. E você não poderia casar com quantas mulheres e homens você quisesse, entendeu? Diferente das as outras culturas. E lógico que isso não implicava a infidelidade do casamento. Isso quer dizer que existia traições e, inclusive, a sociedade romana era extremamente avançada, que ela permitia o divórcio. E o divórcio podia ser solicitado tanto pelo homem quanto para a mulher e eles poderiam casar de novo. Então, muito da influência que a gente tem no casamento hoje pelo Código Civil brasileiro vem de origem romana, das leis de Roma. Tá bom? O outro ponto interessante é que o homem, ele era o pai de família absoluto na família, é ele quem governava a família, então era uma sociedade patriarcal, mas a mulher ela tinha um poder e uma independência intelectual, ela podia pensar, ela podia estudar, e isso é um pouco diferente das outras culturas. A gente vai um pouco para a religião grega, gente, a religião romana, não tem muito o que a gente esmiuçar, por quê? O panteão romano é basicamente um sincretismo entre o panteão dos deuses gregos. E aí eu vou falar um pouquinho aqui do que a gente tem de
trazendo essa ideia para você entender. Eles tinham ali, eles pegavam os deuses das outras culturas e associavam a sua cultura por características. Por exemplo, para eles tinham um deus Júpiter. O deus Júpiter, quando eles conheceram a cultura grega, eles atrelaram ao deus Zeus, porque era o maior dos deuses. Então Júpiter é o maior deus romano que corresponde ao deus grego Zeus. E assim por diante, por exemplo, Juno era Hera, Netuno era Poseidon, Minerva era Atena, Apolo era Febo, Diana, Artemis, Marte, Ares, Vênus, Afrodite, Vulcano, Hefesto, Mercúrio, Hermes e Cerces era Deméter. Então você já percebeu aqui que os nossos astros, né? A nossa, vamos dizer assim, o nosso sistema solar, o nome da maioria dos planetas, são homenagens claras aos deuses romanos. A religião deles basicamente constituía na religião grega. Eles fizeram um sincretismo, desenvolveram isso, mas seguiram os mesmos padrões de templos, de sacerdotisas com prostituição cultual, de sacerdotes com sacrifícios de animais. Então era basicamente a mesma coisa, tá? Um outro ponto da religião, que aqui a gente tem uma diferença um pouco do povo grego para o povo romano, era que eles tinham o hábito do culto ao imperador. Então o imperador romano, ele recebia o atributo de divindade, ele recebia o império, que era concedido por Júpiter ou por Marte. E esse império fazia dele um deus que poderia ser venerado e adorado. E aqui a gente tem um grande problema para o cristianismo que estava surgindo na época. Por quê? O cristianismo não deixava ser adorado, né? Então o culto do imperador era um grande problema. E aí eu quero falar agora para vocês da relação entre Roma e os judeus. E aí nós precisamos voltar um pouquinho aqui na fita, lá em 161 a.C., quando a gente tem um conflito entre os rebeldes ali, né? A gente tem um conflito entre os rebeldes, não sei se você lembra da última aula, os Macabeus, que a gente falou ali no período interbíblico. Os Macabeus conseguiram resistir aos Seleucidas sobre Etíopo Epifano, graças ao apoio de Roma, que já estava se despontando e estava em briga com os Seleucidas. Então nessa briga aqui a gente já tem Roma ajudando o povo judeu. E aí Roma ajudava o povo judeu e a região ali da Judéia conseguiu ser independente e viver tempos áureos de independência. No entanto, essa independência gerou um conflito interno, ali provocado pelos saduceus, pelos fariseus, que eram descendentes de outras tribos, e aí começou a ter um embate interno muito grande e acabou com a independência da Judéia. E a Judéia começou a viver um colapso civil dentro do seu próprio estado, vamos assim dizer. Aí é quando em 63 a.C., Pompeu, e aí lá a gente volta lá em Júlio César, Pompeu, os dois estavam brigando, e aí Pompeu ele interveio em Jerusalém, ele dominou Jerusalém, e aí nessa guerra civil ele pacificou ao fio da espada Jerusalém. Com isso, ele colocou o controle daquela região da Palestina em Hircano II. Esse era o sumo sacerdote do povo hebreu, ele governava ali. E aí colocou um governador chamado Antípatro. Esse Antípatro governava a região da Palestina. Ele era o braço do Pompeu, que era um dos generais de Roma, era o braço na região ali da Palestina, tá? Que eles já deram o nome de região da Palestina e ele dominou essa região. E aí surgiu um outro império naquela região, que foi os iranianos, que é chamado de Império Parda. Esse Império Parda atacou Jerusalém e expulsou ali, matou o Hircano e matou esse Antíparo. E expulsou ali os romanos da região e teve um curto período, de poucos anos, de domínio. E aí é então que o filho desse Antíparo, chamado Herodes, e aí grava o nome desse, esse aqui é Herodes o Grande, tá? Esse Herodes, ele se rebelou, ele como governador ali da região da Palestina, ele se rebelou contra esse Império Parda que estava surgindo, ele trouxe a independência para a Palestina e ele derrotou os pardas. Foi então que Roma condecorou Herodes
como governador da província daquela região, da Palestina. E aí Herodes governou com mão de ferro. E é interessante que Herodes ele mordia e assoprava. Ao mesmo tempo em que ele cobrava altos impostos e ele tentava agradar Roma, ele ao mesmo tempo agradava também os judeus, porque o que ele fez? Ele manteve a lei dos sacerdotes, a lei cerimonial, ele manteve o culto no templo, e inclusive ele fez uma obra, que é a obra chamada do Templo de Herodes, que ele ampliou o templo de Herodes, o templo de Salomão. Na verdade, o templo de Zorobabel, né, que era o templo que existia à época. Inclusive, os historiadores dizem que ele construiu um novo templo, porque se você comparar o templo de Zorobabel com o templo de Herodes, o Herodes dá cerca de 4 vezes a mais do que o templo de Zorobabel. Inclusive, vai colocar a imagenzinha para vocês aí do templo que o rei Herodes mandou construir. E aqui ele foi colocando essa pacificação, colocando ordem nessa região, e após a morte de Herodes, o reino dele foi dividido, tá? Herodes morreu, ele é chamado de Herodes o Grande, e aí o reino dele foi dividido. E aí, algumas províncias menores, por exemplo, como você teve Judéia e Samaria, ela ficou sob o controle de um procurador romano, tá? Então, Judéia e Samaria ficou sob um domínio de um procurador romano. No tempo de Jesus, esse procurador era chamado de Pilatos, o Pôncio Pilatos. Ele era um governador romano. E aí, você, ao mesmo tempo que tinha essa Judéia e Samaria com o governo sobre o Pôncio Pilatos, né, esse procurador romano, você tinha a região da Galileia, que era uma outra região que foi fragmentada da Palestina, que ficava sobre o filho de Herodes, que era chamado de Herodes o Antipas. Então a gente tem aqui 2 Herodes já citados. Primeiro Herodes o Grande, o Magno, e o filho dele, o Herodes o Antipas, tá? Não confunda esse. Esse Herodes o Antipas assumiu a região da Galileia assim que o pai dele faleceu, tá bom? E além disso, a região ali, essa região agora controlada pelo Império Romano, porque Herodes o Antipas não tinha independência. Ele era apenas condecorado como uma atitude de honra do seu pai, que tirou aquela região do domínio dos pardas. Ele foi condecorado como sendo rei de uma localidade, tá? E Roma controlava aquela região a ferro e fogo e massacrava qualquer rebelião. Inclusive, esse período é chamado da Pax Romana, que era a paz de Roma, que era uma paz provocada pela espada. Qualquer um que se rebelasse contra Roma era morto, era decapitado. Se fosse cidadão romano, deveria ser julgado e morto ao fio da espada, e se não fosse, seria crucificado, seria empalado numa estaca de madeira na porta da cidade. E aí é por isso que é um horror. A cruz é um instrumento de morte romana e não um instrumento de morte dos judeus, é um instrumento de morte romana. E aí eu quero falar um pouco dos partidos políticos que estavam no tempo de Jesus, e aqui a gente já entra com sola no Novo Testamento, tá bom? E aí nessa época você tinha os saduceus. O que é os saduceus? Os saduceus eram de linhagem sacerdotal de Zadok, que foi um sumo sacerdote nomeado por Salomão, você vai achar lá em 1 Reis 2,35, e eles eram bem ricos, membros da aristocracia, e eles eram de tradição escrita, eles eram muitos tradicionais, eles não pegavam as tradições orais. E aí é o principal ponto que diferenciava dos fariseus. Por quê? Os fariseus, além de ter a lei escrita, eles fizeram um compilado de leis orais, de tradição orais. E aí diferenciava dos fariseus. Fora disso, os fariseus, eles também eles estavam na rua, eles estavam junto com o povo. Então os fariseus eram aí basicamente eles tinham uma cultura um pouco mais popular, tá bom? E eles lutavam fortemente contra a cultura helenista, se uniram com os macabeus um tempo atrás. Então os fariseus eram uma comunidade relativamente fechada, tinha cerca de 6.000 fariseus, mas que estavam na rua e que seu ensinamento influenciava muitas pessoas. Você tem aí os herodianos, perdão. Os herodianos eram aqueles judeus completamente helenizados e que por uma cultura messiânica dessa época, eles tinham os Herodes, né? Essa tradição
descendente de Herodes o Grande, como os libertários, aqueles que libertariam Israel. Então eles eram completamente a favor dos herodianos. Você tinha os escribas, que eles eram aliados aos fariseus, e esse era um grupo menor ainda. Esses eram chamados os rabis, os mestres da lei. Por quê? Eles viviam traduzindo, escrevendo a lei, transcrevendo. Por isso que era escribas. E eles não só escreviam, como pregavam nas sinagogas a lei. Eles expunham as escrituras sagradas. E com isso eles ganhavam títulos de mestre. Então, quando Jesus fala muito dos fariseus e mestres da lei, ele está dizendo aos fariseus e aos escribas aqui. Além disso, você tem os essênios, que eram judeus. Muitos desses essênios eram escribas, mas que eles tinham um método diferente de viver, como a abstenção de muita coisa. Eles viviam com uma disciplina muito rígida quanto ao corpo, eles se cobravam muito, eles vestiam branco, eles faziam rituais de banho, de purificação. Então eles eram basicamente aqui um povo que se declarava separado. Além disso, você tinha o sicário, que eram os terroristas da época. Esses sicários, eles aproveitavam festas populares que aconteciam em Jerusalém para matar romanos. É isso mesmo. Eles matavam soldados romanos no meio da multidão. Enquanto a multidão festejava, por exemplo, a Páscoa, esses sicários estavam esfaqueando soldados romanos sem ser percebidos. Além disso, você tinha os zelotas, que esse era um grupo de extremo zelo quanto ao judaísmo, e eles aproveitavam crises para formar guerras, pulsões políticas, e se aliavam a bandidos que habitavam na zona rural para tentar forjar rebeliões. E além disso, você tinha os chamados movimentos messiânicos. Esses movimentos messiânicos, eles acreditavam que existiam, que aquele momento era o momento em que o Messias viria. E eles não estavam errados, né? De certa forma viria. Mas desses movimentos messiânicos surgiam a todo momento um novo Messias. Estima-se que no período de Jesus, cerca ali de 10 anos antes de Jesus e durante toda a vida de Jesus, mais de 300 pessoas se declararam Messias por meio desses partidos messiânicos, esses movimentos messiânicos. Então, dizer que você era o Messias nos tempos de Cristo não era um absurdo. Tanto é que quando Jesus dizia que era o Messias, as pessoas seguiam ele, porque era comum você seguir o Messias, né? E além disso, você tem uma relação conturbada de Jesus com o Império Romano. Jesus o tempo todo, ele vive um conflito, dizer que o reino de Deus é diferente do reino dessa terra. Ele está dizendo claramente do Império Romano, né? Aqui falando, ele vai mandar dar a César o que é de César, ele vai ser julgado em um julgamento romano, ele vai ser crucificado numa pena de morte capital romana. Então Jesus tem uma relação muito grande com o Império Romano. E além de Jesus, e aqui já caminhando para o final, a gente vai ter, após Cristo, a consolidação do cristianismo, o cristianismo surgindo como uma fé. Você vai ter a perseguição do Império Romano quanto aos cristãos. Inclusive, os cristãos eram considerados ateus quando começou a se propagar a fé cristã. Por que eles eram considerados ateus? Porque os romanos acreditavam numa grande quantidade de deuses. E já os cristãos falam, não, nós acreditamos em um Deus só. E ele é o único e verdadeiro, e não existe outros deuses. Então os romanos então se vocês não acreditam nos nossos deuses, vocês são ateus. Os cristãos, no começo da religião cristã, eles eram considerados ateus. E aí, com essa perseguição, que foi basicamente muito grande com o imperador Nero e com o imperador Domiciano, você tem aí a morte de vários cristãos perseguidos e lançados na arena. A história da igreja vai dizer, e aí tem um livro muito interessante que é a História dos Mártires, de Joy Fox. Esse é um livro sensacional. Diz que Nero, ele incendiou Roma e ele colocou a culpa nos cristãos que habitavam em Roma. Então ele mandou crucificar, empalar todos os cristãos que habitavam em Roma e colocá-los como tochas humanas para iluminar a cidade de Roma. E dizem que de longe você conseguia ver os cristãos empalados e crucificados queimando, iluminando a cidade de Roma. De tamanha foi a perseguição aos cristãos. A história da igreja vai dizer que, inclusive, naquela época faltou madeira para empalar
e crucificar os cristãos, porque todas as árvores da região já tinham sido derrubadas para esse processo de perseguição. Roma enxergava no cristianismo uma afronta direta ao seu império, já que os cristãos não compartilhavam da sua cultura, não compartilhavam da adoração dos seus deuses, não compartilhavam do significado de casamento, não compartilhava do significado de humanidade e não compartilhava do poderio do exército militar de Roma. E por isso os cristãos foram perseguidos nessa época. Se você quer saber mais dessa história, pode ler todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Tá lá, de Mateus a Apocalipse, tá bom? Aí você vai ter um bom trabalho, mas é bom que você já leia muito. Gente, aqui eu finalizo com vocês o nosso curso do Impérios Bíblicos com o último império, o Império Romano. Eu espero que você tenha gostado. Graças a Deus, o leãozinho aqui, ó, acabou. Ele matou muitos cristãos, viu? Mas acabou essa perseguição e os imperadores romanos foram derrotados, graças a Deus. E aí, quem sabe a gente não coloca um curso aí de história da igreja e a gente não entra lá em Constantino, que eu sei que você tá doido para saber a respeito de Constantino, né? Mas enfim, eu fico por aqui, finalizamos a nossa última aula, eu espero que tenha sido útil de alguma forma para você, que Deus te abençoe, um ósculo santo no seu coração e até a próxima. Acabou.